Todo mundo fala sobre como os fundos imobiliários são bons, como os fundos imobiliários rendem muito, como te dão uma renda estável, como são seguros, mas já te ensinaram como escolhe um fundo imobiliário? Quais são os critérios que você tem que usar para poder definir um fundo imobiliário bom? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Caso você não conheça nada sobre fundos imobiliários, eu estarei deixando aí em cima no card um vídeo que eu explico tudo do básico, toda a ideologia de um fundo, a ideia do que como é um fundo. E caso você queira saber o quanto você deve investir para se aposentar, também gravei um vídeo explicando, vou estar deixando aí do card, que vai mostrar quanto de dinheiro será que você precisa investir em fundos imobiliários para poder se aposentar. Enfim, se você quiser saber sobre isso, vai estar o vídeo aí em cima no card para você ir lá e assistir. Mas aí muitos canais falam sobre os fundos imobiliários, que eles são bons, que eles rendem muito, que tem renda estável, mas alguém já parou para sentar e te explicar qual é a maneira certa de escolher um fundo, como escolher os melhores fundos, como fazer um filtro ali para descartar os piores e escolher os melhores? Eu vou te explicar agora, eu vou mostrar aqui na tela do computador. Eu gosto muito de um site chamado Status Invest. Só você digitar aqui no Google e clicar no primeiro site. Você vai vir aqui no site deles, descer um pouco até a parte dos fundos imobiliários. Eu gosto de vir mais detalhes sobre os fundos imobiliários. Vou descendo aqui até essa parte de pesquisar. Clico aqui em fundos imobiliários e aí vai aparecer alguns filtros. Eu não vou clicar em nada porque eu vou fazer de uma maneira diferente. Tem aqui vários filtros que você pode usar, mas eu vou explicar cada filtro para vocês lá no Excel. Vou clicar aqui apenas em buscar, não vou usar nenhum filtro para poder ele nos retornar todos os fundos. Aqui você já vai ter todos os fundos que ele pode oferecer. Até se a gente for em todos aqui vai ser bastante fundo imobiliário. E aí a gente vai pegar aqui e vai clicar em download. Ele vai automaticamente gerar um Excel para você. Se você abrir esse Excel, vai vir dessa maneira. Qual é a primeira coisa que devemos fazer quando chegamos aqui? Primeiro você arrasta aqui e dá 2 cliques só para poder ajustar o tamanho dessas colunas. Tá, quais são as informações que são importantes para a gente nesse Excel e quais são as que a gente pode tirar por enquanto? Aqui nesse primeiro local é o ticker, ele é um campo muito importante. A gente vai fazer aqui, vai selecionar novamente, vai vir na aba de dados, fazer filtro, pronto. Esse campo de ticker, ele é muito importante para saber o que é que a gente está olhando. O de preço também é bastante importante junto do último dividendo, que vai aí formar o dividend yield. Em seguida vai ter o valor patrimonial da cota, o P sobre VP, liquidez média diária, percentual em caixa, CAGR de dividendo dos últimos 3 anos, o valor de core de 3 anos também, patrimônio, número de cotistas, gestão e número de cotas. Desses dados todos aqui, esse é importante, todos esses são. Esse campo eu irei tirar, gestão, número de cotas e número de cotistas também. Pronto, agora vai ficar muito melhor para a gente poder ter uma visão mais fácil de todos os fundos imobiliários. Se a gente for descer aqui até o final da página, vamos poder ver que tem 538 linhas, bastante quantidade de linhas. Então aqui a gente vai começar a fazer um filtro. Nesse primeiro campo é o valor da cota. Hoje está sendo negociado, desse exemplo aqui do ABCP11, o valor de cada cota dela custa R$ 69,55 e o último dividendo dela pagou 47 centavos por cota. Nisso, nos últimos 12 meses de dividendo, quando a gente pega o valor dos últimos 12 meses e divide pelo valor do preço da cota, vai dar um dividend yield de 9,65%. Se a gente for pegar tudo que for compor o fundo, todos os imóveis que ela tem, todas as papeladas que ela tem, e for colocar isso em valor, o valor patrimonial desse fundo, dividido pela quantidade de cotas, vai dar R$ 101,47. Digamos que seria o preço justo do fundo, já que o preço justo não existe. Isso é, na verdade, ali uma base que você pode ter. E aí uma coisa que muitas pessoas olham é justamente este valor aqui. Se você pega o valor patrimonial da cota, que por exemplo, se o fundo quebrasse hoje, o que é que ele pode vender para poder gerar dinheiro? Ele pode vender esses prédios, esses papéis, esses investimentos, e aí no total ele teria R$ 101,47. Também tem alguns supérfluos, algumas coisas, é um cálculo bem complicado de se fazer, mas em resumo é isso, seria o valor do fundo em questão contábil. Se o valor do fundo é mais de R$ 100 e o valor da cota está menos de R$ 100, então quer dizer que o fundo está barato. Como é que a gente pode enxergar isso de outra maneira? Se a gente pegar o valor da cota e dividir pelo preço, você vai ter exatamente um grande indicador que chamam de P sobre VP.
Se o P sobre VP estiver abaixo de 1, quer dizer que o fundo está barato. Se ele estiver acima, quer dizer que está caro. Nesse exemplo, como eu acabei de falar, o valor patrimonial está acima de R$100 e o valor da cota está abaixo de 70, então está num P sobre VP de 0,69, ou seja, é como se tivesse um grande desconto esse fundo. Vamos pegar outro exemplo aqui do AFHI11. Nesse AFHI11, o valor patrimonial, que seria o valor justo, é de R$ 96,07, enquanto o valor de cada cota está em R$ 96,00 também e 46 centavos. Se a gente for dividir o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, o P sobre VP, vai dar 1. Então é como se esse fundo estivesse sendo negociado pelo preço justo. Agora vamos pegar uma situação contrária, esse APXR11. O preço dele atualmente está sendo negociado em R$100, enquanto o seu valor patrimonial é de R$ 84,30, ou seja, ele está como se tivesse inflacionado. Se ele acontecer alguma coisa ali, ele precisar vender tudo, todas as papeladas, todas as questões contábeis, esse fundo na questão contábil vale R$ 84,00, mas ele está sendo vendido a 100, ou seja, se a gente pegar o preço e dividir pelo valor patrimonial, vai dar um número acima de 1. P sobre VP vai estar acima de 1. Então isso é como se fosse um indicador para você saber se o fundo está sendo negociado num preço justo ou num preço muito elevado. Com esse indicador, a gente já consegue fazer um corte gigantesco. A gente vem aqui em filtros e coloca está entre. Eu quero que não tenha nenhum fundo extremamente caro, que esteja acima de 1,1. Mas eu também não quero um fundo que esteja extremamente em desconto, pois se está nesse desconto, provavelmente tem alguma coisa de errado. Então não quero um fundo que esteja com P sobre VP abaixo de 0,6. Antes tinham 538 linhas. Vamos ver quantas linhas tem agora? 293. Com esse simples filtro, a gente já cortou alguns fundos imobiliários que estavam fora da curva, alguns que estavam muito caros ou extremamente baratos. Outra questão que a gente pode querer olhar também é sobre o dividend yield. Se a gente simplesmente colocar aqui do menor para o maior, vão ter alguns que vai estar com o cálculo errado ou que não foi feito o cálculo, outros que vai dizer aqui, por exemplo, esse fundo JRDM11, o valor da cota dele é de R$ 85,00 e ele só rendeu 40 centavos de dividendo, ou seja, bem pouco. E aí o dividend yield dele dos últimos 12 meses não deu nem 1%. Se você fosse investir nesse fundo em um ano, você não ia ter nem 1% de rentabilidade. Então isso é uma coisa muito ruim. E o contrário também acontece. Se você colocar aqui do maior para o menor, vai ter um fundo chamado BLMO11, que ele deu 849% de dividend yield. Com certeza está tendo alguma coisa de errada com esse fundo aqui, que ele pode ter vendido um imóvel, ele pode estar indo à falência, e nessa questão de falência ele está distribuindo todo o lucro que ele está tendo de venda de imóveis, ou seja o que for, com todos os acionistas. Então não seria bom entrar nesse fundo só olhando para o dividend yield, porque certamente você iria cair numa cilada. Então por causa disso, vou retornar aqui, a filtrar pelo ticker para manter a ordem alfabética. Vou vir aqui no dividend yield, filtros de número, está entre. Eu quero um dividend yield que seja maior do que 8% ao ano e que seja menor do que 15%, porque acima de 15% creio que já começa a ficar fora da curva. Pronto, após fazermos esse filtro, ficamos com 176, apenas cortamos aqueles que estavam muito fora da curva. Outra questão que a gente tem que olhar é sobre a liquidez média diária. O que seria isso? Vamos dar um exemplo de um fundo que tenha a liquidez média diária de R$2.000. O que é que significa isso? Existe uma força compradora e vendedora que seja ali próxima de R$2.000 nesse fundo. Se você chegar lá com R$10.000 fazendo uma oferta de compra, vai aparecer uma ordem de compra gigantesca no valor de R$10.000, só que aproximadamente só tem em dinheiro ali R$2.000 querendo ser vendidos em cotas. Então você vai fazer a ordem de compra, vai ser executado apenas R$2.000 e vai ficar R$8.000 em pendência. Então esses R$8.000 versus zero de força de venda. O que é que vai acontecer? Como ninguém quer vender e você quer muito comprar, vai ser uma oferta X demanda. Como a demanda está muito alta, a oferta vai se aproveitar e vai vender mais caro. Se ninguém está vendendo e você quer muito comprar, quem tem vai vender caro. Então começa cada vez mais os lances indo mais caro. Você só pelo fato de você ter aplicado um dinheiro que fosse maior do que a liquidez média diária, você acaba inflacionando o valor do fundo e comprando ele mais caro. Depois de um tempo, você conseguiu comprar o fundo, comprou ele por muito dinheiro, muito caro,
Você vai ficar com essas cotas guardadas na sua carteira. Caso em algum momento você queira vender essas cotas, você vai novamente. Tem ali uma média diária de R$2.000 de liquidez diária. R$2.000 de pessoas querendo vender e R$2.000 de pessoas querendo comprar. Se você for fazer uma força vendedora de R$10.000 ao invés de 2.000, o que é que vai acontecer? R$2.000 vão ser executados, liquidando ali aqueles 2.000 de pessoas que queriam comprar e vai ficar 8.000 em pendência para poder vender. Se ninguém quer comprar e você quer vender, o que é que vai acontecer? Se você deixar naquele preço, não vai vender. Então você vai ter que fazer cada vez mais descontos para que seja vendido. Outras pessoas que quiserem vender também vão ver que suas ordens estão lá em cima num preço bem alto e vão colocar as delas num preço mais baixo. Quem for comprar vai pegar o menor preço e suas cotas nunca serão vendidas a menos que você desça seu preço. Então, pelo fato da liquidez, você vai ter que comprar mais caro e vender mais barato. Então você vai perder dos dois lados. Por isso que olhar a liquidez diária é muito importante. Se a gente for aqui para a tela novamente, vamos filtrar do menor para o maior para a gente ter uma noção aqui. Nesse fundo, uma liquidez média diária é até engraçado, R$100 desse fundo SIGR11. Talvez seja um fundo iniciante, não sei, mas ele está numa liquidez muito extremamente baixa. A gente vai subindo aqui, ó, vê que tem alguns de 2.000, 3.000, 10.000, 20, 100, 500, 1 milhão, enfim. Quando chega na casa dos milhões, já se torna muito confortável, mas creio que não seja necessário um valor desse tamanho. A gente pode fazer aqui um filtro de que seja maior do que, a gente pode colocar talvez R$100.000 de liquidez diária. Não que você vá comprar R$100.000 de uma vez, mas em algum momento pode você ter mudado de estratégia, depois de anos aplicando, juntado aproximadamente R$100.000 no fundo e querer vender. Então é muito importante ter ali no mínimo uns R$100.000 de força de liquidez diária. Clique em OK e pronto, foi feito um corte novamente nos fundos. Vamos verificar quantos ainda tem pendentes. 123. Outra coisa aqui que a gente vai ver é o percentual em caixa do patrimônio do fundo, quanto por cento ele tem em caixa. Isso é muito importante para a gente ver se esse fundo vai adquirir um novo imóvel, se algo der errado, se algum inquilino não pagar, como é que ele vai pagar os acionistas. Isso é bastante importante. Então a gente vai colocar aqui, ó, do menor para o maior, só para a gente ver qual é uma média do mercado. Para quem não conhece, eu já tenho essas bases aqui na minha cabeça, mas eu só estou mostrando aqui para vocês uma maneira de vocês conseguirem estudar também por conta própria. Vocês vão pegar aqui, vão organizar do menor para o maior, só para você ter aquela base crítica, aquele senso crítico, com base em todos os outros fundos. Ah, essa é a média para cima, essa é a média para baixo. Então, olhando aqui, ó, alguns não tem nada de caixa, outros têm 1%, 2%, 5%, 20%, enfim. Só você olhando aqui, você percebe que esses valores não são próximos de 50%. Normalmente, eles ficam ali próximos de 5% a 10%. Então, se a gente pegar aqui, vir no filtro, colocar está entre, eu quero um fundo que tenha no mínimo 4% de caixa e no máximo uns 20%. Acima disso, eu creio que ele já está com alguma coisa errada, ou vendeu alguma coisa errada, enfim. E aí a gente clica em OK, vamos retornar aqui só para verificar quantos fundos ainda existem. 52 fundos. E por último, a gente vem aqui para o campo de patrimônio. Nesse momento que a gente já conseguiu filtrar muitos fundos, de 500 e tantos a gente já está em 50. Mas se você quiser filtrar com mais uma questão aqui que seria o patrimônio, também é bom. Vejo que não é tão necessário assim, mas é bom caso você queira ter essa segurança a mais. Caso você queira pegar os maiores fundos, você pode ver por aqui, ó. Por exemplo, o maior fundo que a gente tem, ele tem 3 bilhões de reais de valor patrimonial. Ou seja, é um fundo gigantesco, esse VISC11. Tem também XPLG11, MXRF11. Enfim, são diversos fundos que são famosos, muitas pessoas falam sobre eles. Mas não é para eles que a gente deve olhar nesse momento, a gente tem que escolher os que a gente vai cortar. Quais são eles? A gente pode cortar, vejo que não é necessário realmente cortar esses fundos aqui. Tantos fundos assim, fazer um filtro tão grande nele. Mas creio que os que estão abaixo de talvez 200 milhões, dá para cortar. Então a gente vem aqui só para ter aquele filtro muito bom, que seja maior do que 200 bilhões.
E pronto, agora a gente tem um total de 40 fundos para poder olhar. Você pegou uma lista de mais de 500 e transformou em 40. E agora, o que é que será que eu faço? Uma coisa que eu recomendo para vocês vocês agora já têm 40 fundos. Isso já é uma boa lista, não é tanto, mas também não é pouco. Vocês podem fazer o seguinte, vocês vão pegar esse fundo aqui, pega o nome dele, joga aqui no Status Invest, joga aqui na lupa, clica em OK, vai aparecer o fundo, você clica nele e dá uma estudada aqui básica sobre ele. Uma coisa que infelizmente não veio na planilha é a quantidade de imóveis que esse fundo tem. Existem vários tipos de fundos, existem os fundos de papéis, existem os fundos de fundos e existem os fundos de tijolos. Nos fundos de tijolos, uma coisa muito importante que eu recomendo vocês olharem é a questão de quantos imóveis esse fundo tem. Se ele tem apenas um cliente, se ele tem 10, se ele tem 50. Quanto mais clientes, melhor em certo caso. Um fundo que tenha 10 clientes é muito melhor do que um que tenha um. Por quê? É aquela questão da diversificação. Se ele só tem um cliente e acontecer algo de errado com esse cliente, se esse cliente não quiser pagar, se esse cliente ficar inadimplente, se esse cliente simplesmente quiser sair do prédio e parar de alugar ele, toda a renda do fundo vai cair para zero. Então não é tão interessante assim a gente ter um fundo que tenha poucos clientes, ou seja, poucos imóveis para alugar. Então você pode simplesmente pegar esse ticker, jogar aqui no Status Invest, vir para geral, vir aqui para portfólio e aqui vai apresentar o que é que esse fundo faz. Ele investe em ativos financeiros, ou seja, em CRIs e em outros fundos também. Assim como eu mostrei no outro vídeo. Ele aqui mostra que ele tem esses certificados de recebíveis imobiliários. E aqui vai mostrar a quantidade de certificados, os valores que eles têm investido e etc. Como podemos ver, esse é um fundo de papel, pois ele investe em papéis imobiliários. Também tem um pouco de dinheiro em fundos, mas não é tão grande assim. E aí você pega esse outro fundo aqui, por exemplo, BARI 11. Você pega aqui, vem na lupa, cola e clica aqui em cima. E aí vai carregar, você vem para portfólio, dá para ver já claramente que ele é um fundo de papel. Em ativos financeiros, além dessa questão dos fundos, ele tem LCIs, 20 milhões investidos, e em CRIs tem essa quantidade investida aqui. Esse outro aqui é um fundo de fundos. Se a gente for vir aqui no contábil, ele tem vários outros fundos de papéis, imóveis industriais e logísticos, misto, shoppings, lajes corporativas, enfim, é bastante diversificado. Aqui vai ter um resumo dos segmentos dos fundos que ele investe. A grande maioria são de papéis, uma parte de imóveis logísticos, shoppings, lajes corporativas e um pouco mais de cada parte ali. Se for pegar o que ele tem investido em ativos financeiros, tem essa quantidade pequena aqui de certificado de recebíveis imobiliários. Esse fundo aqui, por exemplo, o FATN11, você vem aqui portfólio, ele vai mostrar o que é que ele tem. Ele tem imóveis e terrenos. Edifício Plaza 1, edifício Atrium 8, edifício Iracema, enfim. Ele vai mostrar aqui tudo o que ele tem, distribuições por estados, indexadores por contratos, ou seja, como é que esse fundo trabalha. Metade dele trabalha com IGPM, metade dele trabalha com IPCA. E sobre os seus contratos. Quantos meses funciona em média cada contrato. Enfim, é isso que eu recomendo vocês fazerem. Vocês vão ter essa grande lista desses fundos. E aí você vai qualificando. Quais são os fundos de papel? Você vai separando os fundos de papel, digamos que assim, você digita aqui na frente. Esse é um fundo de papel, esse é um de papel, esse é um fundo de tijolo, esse é um fundo de fundo, ou seja, fund of funds. Esse é outro fundo de fundo, um de tijolo, um de papel, um de tijolo. Você vai fazendo esse estudo, vai colocando aqui do lado. Após você ter digitado aqui, a gente vai só pintar essas células todas que a gente já tem de verde para poder não perder a informação delas. E aí depois de você ter digitado várias vezes isso aqui, só um exemplo, a gente vai colocar aqui para filtrar apenas os fundos de fundos. Aí você tem aqui esses dois, qual é o melhor para escolher? Ah, gostei mais desse. Aí você vem aqui e pinta ele de verde para poder estudar melhor, estudar mais aprofundado, ver se você realmente vai comprar ele. E aí você vai seguindo assim dessa maneira, vai fazendo esse estudo mais aprofundado com base nos dados básicos. Você pega vários fundos, esses 40 fundos que a gente tinha feito essa seleção, começa a estudar um pouco ali o básico sobre cada um dele, ver quais são os fundos de papel, e pega ali dos 40, digamos que sejam 10 de papel. Desses 10 você vai filtrar mais, você vai estudando mais um pouco sobre eles,
Desses 10 você vai, por exemplo, pegar os 5 melhores. Nesses 5 melhores você vai começar a fazer um estudo mais aprofundado. Desses 5, quais são os melhores fundos de papel? Com base no cenário econômico que a gente tem hoje, quais são os que a gente pode investir, que vai crescer, que vai me dar uma renda, que vai me dar um dinheiro a mais, que pode ser que ele não esteja atrelado a alguma coisa que vai cair nos próximos meses. Então você faz a aquisição de um bom fundo, que tem bons indexadores, uma boa gestão, para de fato comprar o fundo, escolhe ali os 2 melhores e realiza a compra. A mesma coisa você vai fazer com os de tijolo e com os fundos de fundos, que são até mais seguros, que muitos fundos são mistos, que vai ter tanto fundo de papel quanto de tijolo. Enfim, espero ter ajudado vocês a como fazer essa seleção, mas agora, sabendo escolher o melhor fundo, você talvez já vai saber o quanto cada fundo rende, quanto dinheiro será que é necessário para você se aposentar caso você escolha os melhores fundos, caso você escolha mais do que um fundo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, que ele vai estar aparecendo aí no final da tela, onde você vai pegar, vai escolher alguns fundos, vai colocar a porcentagem que você deseja ter em carteira de cada um para poder se aposentar. Quantas cotas você precisa comprar, quanto dinheiro você precisa investir, vai estar tudo lá no vídeo. Espero ter ajudado vocês e esse foi o vídeo.